Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Valesca, sou médica veterinária formada na Universidade Federal da Paraíba, tenho mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Viçosa, fui professora do Centro Universitário de Viçosa durante 10 anos e hoje sou gerente técnica do Laboratório Texa. É com um grande prazer que eu estou aqui junto com vocês, participando da terceira edição do Congresso Vet Science Academy. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês agora, para a gente começar a conversar um pouco sobre a nossa palestra de hoje. Então, só um minutinho. Então, o tema da nossa palestra de hoje é sobre principais diferenças laboratoriais na hematologia e bioquímica de neonatos e filhotes de cães e gatos. Bem, primeiramente, qual a importância desse tema nos dias de hoje? É extremamente importante por duas coisas. A primeira é que todos os pets aos quais nós temos contato hoje em dia, inclusive nós veterinários, nós temos eles como se fossem membros da família. Então, isso faz com que cada dia mais os tutores eles sejam mais exigentes com os cuidados que nós temos com os nossos pacientes. E o segundo ponto é que existem os criadores onde perdas de filhotes, perdas de ninhada, isso representa um valor comercial que pode acarretar numa série de prejuízos para o comércio daquele criador. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento de que a gente pode estar diante de duas situações diferentes, porém com a mesma responsabilidade, não é verdade? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o momento do parto. O momento do parto é um momento extremamente importante para o filhote. Por quê? Porque ele vai passar por um momento de transição da vida intrauterina para a vida extrauterina. Então, ele vai sofrer uma série de estresses e mudanças dentro do seu organismo, para que ele possa, a partir daquele momento do nascimento, se adaptar ou iniciar a sua adaptação, que é o mais correto, ao ambiente extrauterino. Alguns autores classificam esse período como um período de transição fetal neonatal, que vai corresponder às primeiras 24 horas de vida desse paciente ou desse animal, que são primordiais para que ele possa se manter e iniciar o seu desenvolvimento. Bom, a partir daí, a gente tem o conceito básico de neonatologia, que é a ciência que estuda os recém-nascidos. E a maioria dos autores classificam esse período de neonatologia do nascimento até a segunda semana de vida em cães ou até o momento de abertura dos olhos nos gatinhos. Existem algumas divergências na literatura e tem outros autores também que falam que o período da neonatologia em si, ela é em torno de 4 semanas de vida, né? Então, a partir daí, a gente tem a mudança de neonato para filhote, que a gente vai chamar de paciente pediátrico. E a pediatria é o período que vai corresponder ao crescimento do animal e e o seu desenvolvimento das suas habilidades específicas, dos seus sistemas orgânicos e da sua maturação sexual, que é onde esse filhote atinge a sua fase adulta. Então, tendo em vista esses primeiros conceitos em relação à neonatologia e pediatria, é importante a gente falar um pouquinho sobre a avaliação do paciente neonato e pediátrico. Apesar de um ser a continuação do outro, a gente tem que ter muito critério
nessa abordagem, porque existem algumas diferenças no neonato e no paciente pediátrico. Então, é importante que a gente faça a abordagem correta em cada fase, com compreensão do desenvolvimento dos sistemas orgânicos de cada uma dessas fases desses animais, né? E faça, logicamente, uma criteriosa investigação do estado fisiológico, primeiramente, para eu poder entender se está ocorrendo ou não o estado patológico naquele animal. Por quê? Porque eu sei que existem uma série de transições, né, dentro e também entre esse período que vão trazer substratos para que eu possa avaliar esse paciente da melhor forma possível. Então, é a partir disso que a gente vai começar a conversar um pouco agora sobre esses pacientes. Então, pensando em neonatos, é extremamente importante que, a partir do nascimento, esse animal ele precisa respirar adequadamente, ele tem que expandir a sua caixa torácica, expandir os seus pulmões, para que ele possa captar oxigênio por si só e manter os seus sistemas vitais e também começar a manter a sua homeostase. Para que isso aconteça, tudo tem que ser certinho, com parto normal, a mãe lambendo direitinho, secando, e imediatamente após o nascimento, o que acontece? Ele vai diretamente, né, mamar na sua mãe para receber o seu colostro. Quando isso não acontece, isso eu estou falando fisiologicamente. Quando isso não acontece, se houver qualquer interrupção nesse processo, vai ocorrer o que alguns autores chamam de tríade neonatal. O que é isso? São situações patológicas que podem levar à morte desses animais em poucas horas. Então, que tríade é essa? Eu vou ter um animal hipoglicêmico, eu posso ter um animal hipotérmico e também hipovolêmico. Se eu recebo um paciente desse na minha clínica, a maioria das pessoas perguntam assim: dá para fazer exame laboratorial no neonato recém-nascido? A resposta é sim. Nesses casos, a mensuração da glicose, da temperatura e, em algumas situações, a gasometria desses pacientes vai fazer toda a diferença na manutenção da vida desse animal. Né? A hipovolemia também é extremamente importante, porque quando eu tenho um desequilíbrio hídrico, eu tenho, consequentemente, um desequilíbrio eletrolítico e ácido-base. Então, no decorrer da nossa conversa aqui, a gente vai falar um pouco sobre cada um desses assuntos, ok? Então, vamos lá. Vamos entender um pouco das características dos neonatos, para a gente também, né, entender o que a gente vai falar em relação aos exames laboratoriais. Então, 80% da água corporal desses animais, é importante a gente lembrar que, num animal adulto, ele tem, do seu peso, 60% de água corporal. O filhote e o neonato, ele tem 80% do seu peso de água corporal. E para, vamos dizer assim, para complicar mais um pouquinho, desses 80% de água, 50% está localizado no espaço extravascular. Isso é importante? Porque, apesar de nós não estarmos falando aqui de tratamento, mas nós vamos falar sobre alterações de exames laboratoriais justamente para promover o melhor tratamento desses pacientes. Então, nesses pacientes, quando eu pensar em tratamento, em medicamento, nesses casos é muito mais interessante e vai surtir um efeito melhor no organismo, medicamentos hidrossolúveis, do que os que a gente tem costume de usar, que são os lipossolúveis. Tá? Somente nessa fase. Então, isso é importante também da gente ter esse conhecimento. Outra coisa importante é que
dentro do desenvolvimento orgânico desses animais, existe também um período de transição, onde em aproximadamente 30 dias eu vou ter uma função renal um pouco melhor, eu vou ter um sistema de termorregulação um pouco melhor, eu vou conseguir também ter uma manutenção dos índices glicêmicos também melhor desse animal, porque tudo antes dos 30 dias é mais, vamos dizer assim, delicado. Então, quando eu tenho entendimento dessas características, fica mais fácil eu tratar um paciente neonato quando ele chega na minha clínica. E também eu vou saber como é que eu posso, ou o que eu posso fazer de exame laboratorial daquele animal naquele momento. O que é importante realmente para salvar a vida daquele paciente. Bom, falando em exames, né, que aí a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado, é importante a gente saber que pode-se fazer coleta de amostra de sangue, como eu falei anteriormente? Pode e deve. Dependendo da situação que esse animal esteja, é importantíssimo que se faça uma avaliação hematológica, por exemplo. Né? Dependendo de um animal, por exemplo, que chegue com secreção nasal, de boca aberta, com dificuldade respiratória, é importante que se faça uma gasometria? Sim, extremamente importante. Então, de acordo com cada necessidade, a gente vai adaptando e fazendo os exames mais importantes para que eu possa tratar o meu paciente de forma adequada e tirar ele daquele quadro crítico de risco de morte, que é o que acontece na maioria das vezes que a gente atende animais nessa idade. Bom, outra coisa importante é que nós temos animais que podem ter, que nem esse aqui, que a gente atendeu, um abscesso, né, no pescoço, mas a gente pode ter um animal que tem apenas lesões de pele, e aí vai variar muito, né, de cada caso. O importante é que, nesses casos, a coleta de amostra de sangue deve ser realizada exclusivamente na veia jugular. Por quê? Porque nessas situações ainda é a veia que vai ter um maior calibre para que você possa coletar, né, um volume adequado de sangue para fazer um hemograma, para fazer um bioquímico, para realizar uma gasometria, enfim, para medir uma glicose. E, lógico, a gente precisa ter prática para pegar uma jugular de um animal desse tamanho, né, extremamente delicada. Precisamos ter agilidade nessa coleta, porque não pode ser demorada, senão eu vou ter problemas com a amostra. E, lógico, aliado, aliás, a isso tudo, nós temos que ter destreza para fazer a coleta e também raciocinar e pensar quais são os melhores exames que eu posso fazer com aquela quantidade de amostra que eu tenho disponível para aquele paciente. É lógico, também lembrando das condições clínicas dele. Bom, continuando a falar de coleta, é importante a gente lembrar que existem diversos tipos hoje, diversas formas de se fazer coleta de sangue em animais. Porém, no nosso caso aqui, falando em pequenos animais neonatos e filhotinhos, nós temos esse sistema com scalp, que pode ser feito a vácuo. Nesses casos, esse sistema não é indicado. Primeiro, porque o animal ele não vai suportar, na verdade, o vaso do animal ele não vai suportar a pressão do vácuo. Segundo, eu não vou fazer com vácuo, eu vou fazer só com scalp. Todo o sangue que vai preencher todo esse caminho aqui, muitas vezes é a quantidade que eu vou poder extrair daquele animal. Então, eu estou perdendo a amostra aqui. E também, até que se faça toda essa passagem, eu posso coagular minha amostra no meio do caminho. Então, isso não é adequado. Pensando mais em filhotes maiores, mesmo assim, não é indicado também que se faça o uso de coleta a vácuo. Porque, por maior que o filhote seja,
a pressão é muito grande do vácuo. Pode levar a lise celular, pode levar ao colabamento do vaso, e aí você não vai ter uma amostra adequada para fazer o seu exame. O que é ideal? Pensando em neonato, né? Antes de falar sobre a amostra, que a gente tenha agulhas de pequeno calibre, que a gente tenha seringas pequenas que vão exercer pouca pressão no vaso na hora de puxar o êmbolo da seringa, porque se eu não tomar esses cuidados, aí vai acontecer o que eu estou mostrando aqui na foto para vocês. Eu vou ter uma amostra com coágulo. Eu consigo fazer um bom hemograma com uma amostra com coágulo? Não. Eu vou ter uma resposta fidedigna do meu paciente? Não. E pensando em exames bioquímicos, eu posso ter hemólise. A hemólise a gente sabe que interfere drasticamente nas análises bioquímicas, principalmente se eu tenho uma hemólise intensa. Uma hemólise leve não traz tanta interferência, mas uma hemólise intensa eu vou ter um resultado totalmente fora do normal, e aí eu não vou saber se realmente essa alteração é do paciente ou essa alteração é porque a minha amostra teve hemólise. Então, a coleta, pessoal, é extremamente importante para a realização de um bom exame laboratorial e para que esse exame, né, com o resultado dele, te traga informações preciosas para que você possa diagnosticar e tratar seu paciente de forma adequada. Bom, partindo desse princípio, onde a gente já conhece as características dos neonatos, já conhece as características dos filhotes, já sabe qual que é a melhor forma de se fazer uma coleta para um exame laboratorial. Agora, a gente vai conversar um pouquinho sobre as principais diferenças hematológicas que nós podemos encontrar dos neonatos até os filhotes e, posteriormente, os animais adultos. Então, primeiramente, pensando em neonato, assim que ele nasce, se começa o desenvolvimento da eritropoiese. Então, muitas vezes, os autores classificam esses animais como anemia discreta ou, né, anemia fisiológica. Por quê? Porque ele vai nascer com o sangue da sua mãe e vai precisar renovar esse sangue com a sua eritropoiese. Nessa renovação, existe uma morte muito rápida desses eritrócitos, né, provenientes da mãe. Então, eu tenho uma destruição maciça nas primeiras 2 semanas, onde eu vou ter diminuição do número de eritrócitos, vou ter diminuição do hematócrito e também vou ter uma diminuição da hemoglobina durante a fase de amamentação. Então, esses níveis eles vão cair e, posteriormente, quando já estiver bem estabelecida a eritropoiese desse animal, eu vou ter o aumento até a fase adulta, onde eu vou ter o estabelecimento desses valores. Nesses casos, eu também vou ter macrocitose com desenvolvimento. Por quê? Porque quando se dá o início dessa eritropoiese, eu vou ter células jovens sendo lançadas na corrente sanguínea. E essas células jovens vão fazer com que eu tenha um aumento de volume, não é verdade? Então, eu tenho uma macrocitose. E existe também algumas características desses eritrócitos que a gente pode observar fazendo a avaliação do esfregaço sanguíneo desses pacientes, que são a presença de corpúsculos de Raul-Joly no cão e corpúsculos de Heinz em felinos. Outra coisa importante, que alguns autores também falam, que essa anemia durante esse período de amamentação, né, que corresponde aí às primeiras 4 semanas de vida do animal,
ocorre uma deficiência nutricional em relação às quantidades de ingestão de ferro. Por quê? Porque o leite materno ele tem uma quantidade baixa de ferro. Então, isso ajuda também nessa anemia. Posteriormente, quando o animal começa a se alimentar de ração ou de uma dieta caseira que cada tutor tenha o hábito de fazer com seus animais na sua casa, né? Essa deficiência ela vai sumindo, vai sendo suprida esses níveis de ferro, e a partir daí também eu tenho o restabelecimento dos valores dos eritrócitos. Então, os autores citam que na primeira semana de vida, os cães eles vão ter em torno de 4,6 milhões de eritrócitos, e na segunda semana de vida, em torno de 3,9 milhões. Então, como a gente pode ver, existe uma queda significativa em cães. Já pensando nos gatinhos, nos felinos, a literatura cita que eles têm valores praticamente iguais aos valores de um gato adulto, né, com pequenas variações. E os autores também descrevem que esses animais, eles têm uma grande quantidade de eritrócitos nucleados, que a gente costuma chamar de metarubrícito, ou também alguns chamam de eritroblastos, que fazem com que ocorra justamente a macrocitose que eu falei para vocês anteriormente. Falando em hemoglobina, os autores relatam que, ao nascimento, eles podem ter em torno de 12 gramas por decilitro e tendem a cair em torno de 25% a 30% no primeiro mês de vida, justamente pela baixa ingestão de ferro, que a gente acabou de falar, do leite materno, e a gente vai tendo essas diminuições. Pensando nisso, isso pode caracterizar uma anemia patológica? Aí, lógico, depende. Por quê? Porque eu já tenho conhecimento dos valores que eu tenho desses animais, do nascimento, primeira semana, segunda semana de vida, e eu vou acompanhando. Dependendo do resultado que eu tenha, eu posso ter uma anemia patológica. E é interessante nesses casos, por quê? Porque já é descrito na literatura que cães têm um tipo de hemoglobina, enquanto felinos têm 2 tipos de hemoglobina. A gente sabe que existe a hemoglobina alfa e a hemoglobina beta. Como os gatinhos, eles têm esses 2 tipos de hemoglobina, eles têm uma tolerância maior a quadros anêmicos. Então, se eu pegar e comparar um felino com um canino, com uma anemia realmente patológica, possivelmente eu vou ter muito mais problemas com um canino do que com um felino, justamente por essa característica da espécie. Falando em hematócrito, ele vai acompanhar, logicamente, a queda de eritrócitos e da hemoglobina nos primeiros 15 dias de vida do animal. E essas diferenças, elas vão permanecer até 4 meses de vida desses animais. Em relação aos índices hematimétricos, nós vamos ter um VCM elevado, e aí é explicado, porque a gente já falou da macrocitose, em torno de 95 a 100 fentolitros. Existem alguns relatos na literatura, uns mais antigos, que falam que a partir dos 24 dias de vida, esses valores de VCM já vão se aproximar aos valores dos animais adultos. E em trabalhos mais recentes, os autores falam que em 30 dias, esses valores de VCM já vão se aproximar dos valores relacionados aos animais adultos. Então, a gente tem um pouco de variação de dia, mas é importante saber que esse valor ele é alto e ele tende a cair até chegar nos valores de animais adultos.
Em relação ao CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, nós temos relatos na literatura que não existe uma variação, né, digna de nota, nem em cães e nem em gatos, que os seus valores permanecem estáveis durante todo esse período até a fase adulta. Outro ponto importante dentro do hemograma é o leucograma. O leucograma vai avaliar exatamente o sistema imune desse animal. Então, essa avaliação do sistema imune tem a ver com a resistência ou não daquele animal. Então, no caso de animais recém-nascidos, nós vamos ter uma leucocitose chamada de leucocitose fisiológica, onde eu vou ter uma queda transitória também, porque eu recebo, né, eu acabei de nascer, eu recebo isso da minha mãe, então eu vou começar a ter a destruição dessas células para que elas sejam renovadas, e a partir daí eu vou ter essa queda transitória até os 3 meses de idade no cão. E também no cão, é importante a gente lembrar que, a partir do momento que ocorre a ingestão do colostro, nos primeiros dias de vida, eu vou ter um aumento significativo desses linfócitos e eles vão caindo os seus valores, até valores de adulto aproximadamente, aos 6 meses de idade. Por que eu estou frisando sempre cão? Porque em gatos isso é muito variável. Às vezes acontece, às vezes não acontece. E não existe na literatura uma explicação fundamentada para esse tipo de acometimento. Às vezes tem, às vezes não tem. Às vezes eles têm aumento de linfócitos, às vezes eles não têm, os linfócitos permanecem normais. Ocasionalmente, em ambas as espécies, nós podemos ter um desvio à esquerda, sem sinais de doença, ou seja, nós podemos encontrar no nosso leucograma neutrófilos jovens. A maioria dos autores citam os bastonetes e os metamielócitos, e nesses animais, onde eles obtiveram esses resultados dentro dos seus estudos, não foi correlacionada esse desvio à esquerda a nenhum tipo de doença, e sim a própria renovação e maturação dos neutrófilos, porque eles correspondem à primeira linha de defesa dos animais. Então, acredita-se que isso seja casos aconteçam, na verdade, né, em casos, em alguns animais de forma pontual, mas isso não significa que o animal está doente ou não. Como é que eu devo interpretar isso se eu pego um paciente na clínica? Eu tenho que aliar o meu resultado laboratorial com os sinais clínicos do meu paciente. Esse paciente, ele tem desvio à esquerda, mas ele tem uma hipotermia, ele tem uma hipertermia, ele tem febre, ele tem secreção pulmonar, ele tem algum abscesso, ele tem alguma coisa que eu possa relacionar esse desvio com doença. Ah, Valesca, tem sim. Então, ok. Então, ele precisa ser tratado porque ele está doente. Mas não, é um animal que não tem nenhum tipo de sinal, nenhum tipo de alteração. Então, isso aí pode ocorrer sem que esse animal esteja tendo algum acometimento de alguma patologia, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Será que existem mais diferenças em relação aos exames laboratoriais desses pacientes? Vamos ver mais um pouquinho? Agora, nós vamos conversar um pouco sobre as principais diferenças bioquímicas que podem ocorrer nesses animais. E nós vamos ver que existem, sim, algumas diferenças que vão chamar a atenção da gente
para que a gente entenda isso como uma patologia, mas vão existir algumas diferenças que são inerentes ao desenvolvimento desses animais. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar de glicose, por quê? Porque a hipoglicemia é extremamente importante nesses animais. A gente já falou anteriormente que quando eu tenho um animal com a glicose abaixo de 40, eu tenho um animal, uma hipoglicemia num valor crítico. Então, eu tenho que intervir rapidamente nesse paciente. O que a gente encontra nos animais nesse período, na maioria das vezes? Valores maiores que valores de adultos, em torno aí de 130, 135, 137 miligramas por decilitro de sangue. Existem alguns autores que contrapõem essa teoria e falam que, dependendo da raça, dependendo das condições de alimentação e dependendo da qualidade do leite materno, eu vou ter valores semelhantes aos adultos. Mas o que eu chamo a atenção? Uma coisa é fato. Se eu tenho valores de glicose abaixo de 70, isso já me acende a luzinha vermelha. E se eu atendo um animal que tem glicose abaixo de 40, então a luzinha vermelha até explode. Por quê? Porque eu preciso intervir nesse paciente rapidamente. Porque senão ele pode virar óbito apenas pela hipoglicemia. Muito cuidado. Isso é uma das coisas mais importantes nessa a avaliação inicial do paciente. Por quê? Porque eu posso reverter essa hipoglicemia muito rapidamente, né? Utilizando glicose endovenosa, utilizando alimentação dependendo do tipo de animal. Então, é fácil de reverter, mas ao mesmo tempo que é fácil de reverter, é fácil de eu perder meu paciente com isso também. Para vocês terem uma ideia, a literatura descreve uma taxa de mortalidade nesses animais com esse tipo de situação em torno de 30%. É uma taxa que eu considero uma taxa alta, principalmente considerando nos animais com até 7 dias de vida. Então, é uma coisa que a gente consegue reverter de uma forma rápida para diminuir essa taxa de mortalidade. Outra coisa extremamente importante, o filhote, quando ele nasce, a sua função renal, ele está em franco desenvolvimento. E nós sabemos da importância da função renal para a manutenção da homeostase. Então, o que vai acontecer? A taxa de filtração glomerular do filhote na sua vida intrauterina é pequena. Logo após o parto, começa a se ter várias mudanças onde ocorre o aumento da taxa de filtração glomerular. Logicamente que ele não vai, assim, no estalo de dedo de um dia para o outro, ter a sua função renal normal igual um adulto, mas vão ocorrendo várias alterações hemodinâmicas nesse paciente, com o aumento dessa taxa de filtração glomerular, que a literatura descreve que ocorre um aumento de até 7 vezes em um mês de vida nesse animal. E para que ele tenha a sua função renal estabilizada, né, igual a um adulto, isso vai ocorrer em torno aí de 10 semanas de vida, ou seja, 2 meses e meio, ok? Só que, se eu atendo um paciente antes desse período de 10 semanas, eu vou ter algumas situações que para essa fase de vida é normal, mas se eu tivesse atendendo um animal adulto, seria patológico. Vamos ver agora o que a gente tem de alteração? Então, primeiramente, valores de ureia e de creatinina são menores que em animais adultos. Por quê? A imaturidade renal faz com que ocorra uma menor reabsorção de aminoácidos. Aminoácidos, eu tenho menos formação de proteína. Se eu tenho menos formação de proteína, eu tenho menos o quê? Produção de amônia, menor conversão em ureia.
Eu tenho também creatinina, falando em creatinina menor, porque eu tenho uma massinha muscular ali bem pequena, que vai estar também em desenvolvimento. Além da menor reabsorção de aminoácidos, nós vamos ter também menor reabsorção de fosfatos e glicose, por isso que eles precisam manter as suas alimentações regulares para manter os seus níveis de glicose, e eu vou ter uma elevada natriurese, até porque eu tenho um volume corporal de água muito grande. Então, se eu fizer uma avaliação urinária desse paciente, eu vou ter um animal com proteinúria, glicosúria e hipostenúria, ou seja, eu tenho presença de proteína por causa dos aminoácidos, eu tenho presença de glicose porque não ocorre a reabsorção total da glicose, e tem estudos mais antigos que mostram que, se eu não me engano, foram em torno de 50 filhotes antes das 10 semanas de vida que ocorreu esse estudo. E desses 50 filhotes, 30 filhotes, não me lembro agora, mas dessa população estudada, 50% deles, eles tinham esse tipo de alteração e eles estavam saudáveis, tá? Então, essa transição, ela é por aí, em 3 semanas de vida que eu posso encontrar, e a partir daí eu vou ter uma diminuição dessa proteinúria, dessa glicosúria, dessa hipostenúria, e entre 6 a 8 semanas de vida eu vou ter o restabelecimento e a reabsorção total desses metabólitos, fazendo com que eu tenha uma urina livre desses componentes. Então, é outra dica. Se eu pego um animal onde eu tenho esse tipo de alteração na urina e é um animal com 3 semanas de vida, 4 semanas de vida, não assusta. É normal, é fisiológico para esse tipo de situação. Agora, lógico, né? Eu brinco muito que biologia não é matemática. Isso é uma regra geral, mas cada caso tem que ser avaliado individualmente, né? Então, é uma regra geral para a gente se ater e ter esse conhecimento e aplicar individualmente de acordo com cada atendimento que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Função hepática. É descrito na literatura que a fosfatase alcalina e a gama-GT, a gama-glutamiltransferase, elas vão estar aumentadas em cães. E aí os autores descrevem que elas vão estar aumentadas em relação a um adulto de 20 a 25 vezes. Por quê? Então, vamos pensar em fosfatase alcalina primeiro. A fosfatase alcalina, ela tem várias isoenzimas, e uma dessas isoenzimas é a fração óssea. Se eu pensar, igual essa foto aqui, no desenvolvimento do animal, ele está o quê? Crescendo. E ele tem crescimento ósseo. Então, a atividade osteoblástica está em pleno vapor. Então, eu tenho uma intensa atividade enzimática no desenvolver, independente se for um animal de raça grande, se for um animal de raça pequena, mas eu tenho uma intensa atividade de crescimento ósseo. Então, eu vou ter essa fosfatase alcalina em valores maiores que adultos. E em relação à gama-GT, muitos autores descrevem ela como um indicador de ingestão de colostro. Volto a falar novamente, em cães, porque isso em gatos não é descrito, ok? Então, quando a gama-GT ela está alta, e existem alguns trabalhos que mostram isso, indicam que o animal, né, naquela fase, ingeriu adequadamente o colostro, e isso é muito bom. Além disso, também a gente tem que lembrar que a fosfatase alcalina, ela tem a sua atividade também no intestino, no fígado e em outros órgãos que estão em pleno desenvolvimento. Então,
é normal que a gente encontre esses valores. Então, se você atender um animal que tenha fosfatase alcalina aumentada e gama-GT e não tiver nenhum tipo de clínica de alterações hepáticas, fique tranquilo, porque isso também é normal para essa fase. Em relação a ácidos biliares, aqui a gente abre um parêntese porque é muito importante. O filhote, por si só, ele já tem um nível um pouco maior de ácidos biliares, né, do que um adulto. Porém, é muito importante que na fase de filhote, tá? A gente observe a clínica do paciente para poder interpretar de forma adequada os ácidos biliares. Por que eu estou falando isso? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Eu tenho um animal que chegou na minha clínica com mais ou menos 4, 5 semanas de vida, com histórico de convulsão, de letargia. Posso ter um animal que tem icterícia ou não. E eu vou realizar a mensuração de ácido biliar nesses animais. Nesses casos, quando eu tenho essa clínica e eu tenho um valor aumentado de ácido biliar, e normalmente esses valores são extremamente altos, aí eu posso ter uma sugestão de ter um shunt porto-sistêmico, por exemplo, tá? E aí, lógico, você vai fazer um ultrassom nesse animal para que você chegue num diagnóstico final. Mas, se eu atendo um animal que não tem nenhuma dessas características que eu estou falando para vocês, e tem um discreto aumento em relação aos valores de um animal adulto, pode ficar tranquilo, porque isso também faz parte do desenvolvimento do animal. Então, como a gente pode ver, são pequenas, sutis diferenças que vão fazer a diferença na hora da interpretação do resultado do exame. E não paramos por aqui, não. Vamos falar um pouquinho mais. Vamos falar um pouco das alterações hidroeletrolíticas. As desidratações, gente, são muito, muito graves nesses pacientes. Por quê? Por causa do alto volume de água que eles têm. E quando eu tenho um animal desidratado, consequentemente, eu tenho alterações eletrolíticas e ácido-base que vão comprometer rapidamente a homeostase do animal, fazendo com que ele tenha um risco de morte eminente. Então, eu preciso intervir rapidamente quando eu tenho essas alterações. Então, vamos lá. Primeiramente, em alguns animais, eu posso ter diminuição de sódio acompanhado por aumento de potássio em animais com acidose metabólica, principalmente naqueles que chegam para a clínica com pneumonia. O calciônico, ele vai ser um auxílio, porque o calciônico ele é fundamental para as reações que acontecem dentro do organismo, porque nós temos o cálcio total, a gente tem aquele cálcio que é ligado às proteínas, a gente tem o cálcio que fica no osso e a gente tem o cálcio iônico, que é a sua forma livre, onde vai promover a contração muscular, várias polarização e despolarização de membrana, então eu preciso ter níveis aceitáveis para que também essa homeostase seja mantida. Então, alguns autores citam que ele deve estar em torno de 1,2 a 1,5 milimol por litro. Já o bicarbonato, ele pode estar diminuído e ser acompanhado, porque eles são inversamente proporcionais. Quando eu tenho diminuição do bicarbonato, eu posso ter aumento de cloreto, ou aumento de cloro. E aí eu posso ter uma alcalose metabólica. Então, muito cuidado, ok? Aqui eu coloquei alguns valores só para vocês terem em mente do que a gente pode encontrar nos filhotes em relação a sódio, potássio, bicarbonato e ao pH sanguíneo. Falando nisso,
vamos falar um pouquinho sobre gasometria. A gasometria ela é feita de forma venosa na maioria dos pacientes, porque realmente conseguir coletar sangue arterial nesse tipo de animal, pelo seu tamanho, é muito complicado. E a gente já tem na literatura valores dentro da normalidade para esses animais. Então, aqui eu tenho valor de PO2, valor de PCO2 venoso, e tem autor que cita que o pH sanguíneo do neonato com 1 hora de vida, ele é em torno de 7,27. Então, é um pH mais ácido, que a partir dessa primeira hora, ele vai restabelecendo a sua homeostase e vai mantendo o seu equilíbrio com o pH dentro da normalidade. Outros parâmetros que nós podemos avaliar também dentro do laboratório é o fósforo, que na maioria desses pacientes, em relação aos adultos, vão se mostrar em níveis aumentados. Por quê? Porque a demanda energética para a formação de ATP no neonato e no filhote são maiores, né, para que eles possam crescer, o metabolismo é muito mais intenso, e também para a manutenção da temperatura corporal. Outro fator importante, outro metabólito extremamente importante é o lactato. A gente sabe que hoje o lactato ele pode predizer prognósticos, né, de ruins a desfavoráveis. E nesses pacientes, hiperlactatemia pode indicar risco também iminente de morte. Então, nesses casos, o lactato desses animais deve permanecer menores que 5 milimol por litro, para que eu não tenha nenhum tipo de complicação nesse animal. Então, como a gente pode ver, existe uma série de exames e uma série de parâmetros que a gente pode avaliar dentro, né, da hematologia e da bioquímica clínica, que vão caracterizar diferentes fases do crescimento do animal. E aí, só para a gente encerrar e descontrair, para a gente fechar, é importante a gente lembrar que durante todo o período de crescimento e desenvolvimento de um animal, né, dentro de qualquer espécie, nós vamos ter diferentes resultados de exames que vão caracterizar tanto estados fisiológicos como patológicos. Então, dentro de cada característica, eu vou ter diferentes interpretações daqueles resultados, e eu não posso deixar de forma alguma de me ater à clínica do meu paciente, porque é ela que vai me ajudar, junto com o exame laboratorial, a chegar a um diagnóstico para que eu possa escolher o melhor tratamento para exatamente tirar aquele meu paciente daquela condição ou de risco eminente de morte ou até, né, de alguma doença. Então, gente, fica essa dica para vocês. Lembrem-se sempre que o exame laboratorial é o seu maior aliado na clínica e, como eu sempre costumo dizer em outras palestras, a clínica não vive sem o laboratório, mas o laboratório também não vive sem a clínica, ok? Muito obrigada, boa semana a todos e até uma próxima vez.